Oi, pessoal. Na aula de hoje nós vamos ter uma introdução sobre o assunto de arquivos. Primeiro, vou explicar rapidamente o que são os arquivos, né? Os arquivos são todos os documentos que a gente salva no nosso computador. Basicamente é isso. Então, todos esses programas que a gente fez aqui, ó, esse argumentos.c, fila.c, são arquivos que estão salvos aí no nosso computador. E qual é a importância dos arquivos? É que até agora, se vocês notarem, todos os programas que nós fizemos, eles salvavam variáveis, estruturas de dados, mas sempre na memória do computador, de fato que quando o nosso programa era encerrado, essas informações eram perdidas. Então a gente nunca conseguiu salvar algo no disco rígido mesmo do computador, que de forma que quando a gente fecha o nosso programa e abre o nosso programa, essa informação ainda esteja lá, a gente desliga o nosso computador, liga o nosso computador, essa informação ainda esteja lá, como por exemplo aqui esses códigos que a gente escreveu, né, o argumentos.c, ele é um arquivo. Então a gente fez esse arquivo aqui, a gente criou esse arquivo aqui, quando a gente desligou o nosso computador, ligou de novo, ele ainda está aqui normalmente. Diferentemente dos estruturas de dados, por exemplo, quando a gente testa uma fila, uma pilha, quando a gente criava uma lista de alunos, no momento que o nosso programa encerrava, toda essa memória era apagada e a gente perdia essas informações. Então os arquivos, eles são muito importantes para a persistência de dados. Então a gente quer dados que fiquem salvos realmente na nossa máquina. Então, a gente vai começar agora a aprender como manipular esses arquivos. A gente vai criar, remover, escrever dados nos arquivos. Então, vamos começar aqui. Eu vou criar aqui um novo código, arquivo.c, e vamos criar aqui nosso programa básico de sempre, importar stdio, que é fundamental para praticamente qualquer programa que a gente vai fazer, e a nossa função main. Vamos lá. A gente vai aprender agora algumas funções. Essas funções que a gente está usando são a grande maioria aliás, todas que a gente vai usar hoje são dessa biblioteca, stdio mesmo. Então, nós vamos aqui criar aí uma variável. Os arquivos sempre vão ser um ponteiro do tipo file. Então, vou criar aqui um ponteiro do tipo file e chamar ele de arquivo. Agora, vocês podem estar se perguntando, mas de onde vem esse file? Ele é um novo tipo de variável? Não exatamente. Ele é um tipo que vem dessa biblioteca aqui, stdio. Então, se, por exemplo, eu comentar essa biblioteca aqui, vocês vão ver que ele vai dar um erro aqui no file, porque ele não vai conhecer esse tipo. Ou pelo menos ele deveria estar. Tá aí, demorou um pouquinho, mas acusou o erro. E aí ele não está mais reconhecido porque eu apaguei a biblioteca stdio. Então, ele é um tipo aí que tem na biblioteca stdio. E aí a gente está declarando um ponteiro para um arquivo. Então, ele vai ser um ponteiro que vai apontar para um arquivo que vai estar salvo no nosso computador. E aí a gente tem algumas funções que também vêm da biblioteca stdio, e a primeira delas que a gente vai aprender é o fopen. O fopen, ele serve para a gente abrir um arquivo. Então, se eu digitar aqui fopen, ele já completa para mim aqui e já fala aqui quais são os argumentos. O primeiro argumento é o nome do arquivo. Então, posso botar aqui arquivo. Não vou botar aqui. Arquivo.txt. É o nome do arquivo que a gente vai abrir. Ah, a gente tem que fazer o nosso arquivo receber, né? Esse arquivo.txt. E esse segundo argumento, eu vou mostrar uma tabelinha para vocês para poder explicar o que esse segundo argumento significa. Deixa eu abrir aqui essa tabelinha aqui, ó. Essa tabelinha aqui, ela é o que a gente vai botar basicamente no nosso segundo argumento da nossa função fopen. São esses códigozinhos aqui, cada um serve para um tipo de abertura de arquivo diferente. É bem simples entender, né? Esse R aqui serve para quando a gente quer abrir um arquivo, mas a gente não vai poder editar esse arquivo, a gente só vai poder ver o que tem armazenado dentro dele. O W é apenas para escrever e mais para frente a gente vai vendo outras aí. É basicamente não tem muito mistério. Então, quando a gente quer ler um arquivo, a gente diz OR. Quando a gente quer escrever um arquivo, a gente diz OR. Aí tem alguns aqui para leitura escrita, tem uns para manusear arquivos binários. A gente vai estudar isso aí mais para frente. Enfim, na aula de hoje nós vamos usar o R somente, que a gente vai só pegar um arquivo e ler, só para mostrar como que só para dar essa introdução básica de arquivos. Então, a gente volta aqui e o segundo parâmetro nosso vai ser o R. Então, agora a gente abriu um arquivo aqui apenas para leitura. Lembrando, ó, tem, se a gente ler o detalhe aqui, ó, abre o arquivo de texto para leitura, o arquivo deve existir antes de ser aberto. Então, é importante a gente fazer essas validações. Ó. Por exemplo, no W,
Se já existir, o conteúdo anterior será destruído. Então, se não existir, ele será criado. Então, cada um também ela age de uma forma diferente, dependendo se o arquivo existir ou não. Por exemplo, o W, se o arquivo não existir, ele vai criar um arquivo para a gente. Então, não tem como ele dar errado, né? O R não. O R, o arquivo tem que existir. Então, como é que a gente valida isso? É simples. Se ele retornar, se o fopen retornar null para a gente, significa que ele não conseguiu encontrar esse arquivo. Se ele retornar o endereço do arquivo, significa que ele encontrou esse arquivo. Então, a gente faz fazer um if aqui e comparar arquivo com null. Não precisa de aspas, né? Só null. E aí, se ele entrar aqui, significa que ele não encontrou o nosso arquivo. Então, a gente pode botar printf aqui, arquivo não encontrado. Ou melhor, vou botar aqui, não foi possível abrir o arquivo, né? Ele pode dar erro por outros motivos também. Não foi possível abrir o arquivo. E aí, a gente vai usar aqui uma funçãozinha chamada exit, que vai encerrar a execução do nosso programa. Vamos só testar isso aqui que a gente fez agora, primeiro. Depois a gente continua o nosso programa. Só troca aqui argumentos para arquivo, arquivo e arquivo. Compilou e ele deu aqui um warning. Vamos ver o que é isso. Warning. Ele não encontrou a função exit e ele está explicando aqui que a gente tem que importar o stdlib. A função exit ela vem da biblioteca stdlib. Então é só dar um include aqui. stdlib, a gente já viu a biblioteca stdlib outras vezes. Para a gente usar a função malloc, por exemplo. E agora deve funcionar. Compilamos. E agora vamos executar aqui ./arquivo. E aí que deu, não foi possível abrir o arquivo. Por que ele deu esse erro? Porque ele não encontrou o arquivo. Esse arquivo realmente não existe. A gente está tentando abrir aqui um arquivo txt e a gente viu que ele não existe. Agora, se a gente criar esse arquivo aqui, ó, arquivo.txt, e eu vou botar aqui um olá mundo dentro desse arquivo. E aí, agora sim, vamos tentar abrir ele aqui de novo. Nem compilei nada, pedi para o barra arquivo, e agora não aconteceu nada. Ele não imprimiu a mensagem, não foi possível abrir o arquivo porque ele não entrou nesse if. Ele conseguiu abrir o arquivo. Outra coisa importante sobre arquivos é que toda vez que a gente usa a função fopen, a gente tem que usar a função fclose também. Então, a gente tem que abrir o arquivo e depois que a gente terminar de usar ele, a gente tem que fechar o arquivo. Então, é uma boa prática que é sempre recomendado a gente fazer. Então, vou chamar aqui embaixo fclose e botar o arquivo aqui dentro. Agora a gente está abrindo o arquivo e depois a gente fecha o arquivo, indicando que a gente não vai mais usar esse arquivo. Então, toda a manipulação desse arquivo que a gente vai fazer, a gente faz aqui entre o fopen e o fclose. Vamos lá. Agora eu quero pegar o que eu deixei salvo aqui dentro desse Olá Mundo e imprimir na tela. Para isso a gente tem que usar uma função que lê o conteúdo de um arquivo. Existem várias, a gente vai ver algumas diferentes aqui, e a gente vai começar aprendendo a função fgets. A função fgets, ela pega uma linha do arquivo e salva em uma variável. É basicamente essa a função da função fgets. Então, o que a gente precisa fazer? Deixa eu dar uma diminuída aqui. A gente precisa primeiro criar essa variável. Então, eu vou criar aqui um char. A função fgets, como eu falei, ela pega uma linha do arquivo. Então, ela para sempre quando ela encontra um barrinho. Então, por exemplo, se eu tenho um arquivo txt aqui, ó, vou botar olá mundo, olá turma, oi pessoal. Beleza, tem 3 linhas. Então, a função fgets, ela vai pegar uma linha daqui. E assim que ela encontrar uma quebra de linha, um barra n, ele para. Ele para de salvar na variável. Então, se a gente chamar a função fgets para o nosso arquivo, ele vai salvar só a função olá mundo. Ou ele vai salvar na variável só a string olá mundo. Ele vai parar porque ele encontrou aqui um barra n. Então, eu vou criar aqui uma variável char chamada texto, de tamanho 100. E vou chamar a nossa função fgets aqui. Fgets. Ela vai receber 3 parâmetros. O primeiro parâmetro dela vai ser a variável que a gente vai salvar, então texto. O segundo parâmetro que ela vai receber é o tamanho máximo que ela pode armazenar. Então, por exemplo, eu tenho aqui olá mundo, mas a gente pode definir um tamanho máximo para não estourar o tamanho da nossa string. Então, eu posso definir aqui o tamanho máximo. Então, vou deixar aqui 100, que é o tamanho do nosso char aqui. Ó. Nosso char suporta no máximo 100. Então, eu estou dizendo que se por acaso a linha tiver mais de 100 caracteres, ele vai parar do mesmo jeito. Então, por acaso, se eu tiver aqui um olá mundo e mais um monte de outras coisas que passam de 100 caracteres, ele vai parar
quando atingir ou 100 caracteres ou quando encontrar a quebra de linha. Então, beleza, tu define esse tamanho. E por último, é o arquivo que a gente quer ler. Então, lembrando que esse arquivo que a gente quer ler, a gente sempre tem que ter dado o FOP aqui, senão ele vai estar nada salvo nele. Beleza? Então, fazendo isso, agora depois que chamar essa função fgets, o que vai acontecer? Ele vai salvar os 100 primeiros caracteres, ou a primeira linha, dentro da variável texto. E depois, o que acontece? Ele faz uma pequena alteração na linha do arquivo. Então, depois a gente vai entender melhor isso aqui. Vamos primeiro testar isso aqui, depois eu tento explicar melhor essa parte que é um pouco mais complicada. Vamos primeiro testar isso aqui que a gente fez e imprimir essa variável texto. Texto. Beleza? Vamos testar aqui. E aí ele imprimiu Olá Mundo. Beleza? Vamos lá. Ele imprimiu aqui Olá Mundo, que é exatamente a primeira linha aqui do nosso arquivo. Eu acho que eu não tinha salvado ele, né? Então ele estava só com uma linha ainda. Vamos testar de novo aqui. Imprimir. E agora sim, Olá Mundo. Perceba a diferença que aconteceu da primeira para a segunda execução depois que eu salvei o arquivo. A primeira vez que eu executei, o nosso arquivo estava dessa forma aqui, ó, só com Olá Mundo sem a quebra de linha. Era só isso daqui. Depois que eu salvei ele, ele ficou assim, ó. Então, a primeira vez, ó, ele não quebrou a linha e da segunda vez ele quebrou a linha. Por quê? Porque a função getS, ela para quando ela encontra um barra n, mas esse barra n também fica armazenado na variável texto. Então, a variável texto tem Olá Mundo e no final dela tem um barra n, uma quebra de linha. Por isso que ele já pulou a linha aqui pra gente sem eu precisar deixar o barra n aqui. Só que o que acontece se eu chamar essa função fgetS aqui de novo? Vamos ver o que vai acontecer. Será que ele vai pegar a variável Olá Mundo de novo e imprimir? Vamos limpar aqui o terminal e chamar aqui nosso fgetS. Ele imprimiu, eu não salvei, né? Agora sim eu salvei. Compila, executa. E agora sim, ele imprimiu aqui Olá Mundo e na segunda vez ele imprimiu Olá Turma. Por quê? Porque depois que ele chama a função fgetS, ele muda também um ponteiro que indica a linha do arquivo que o nosso leitor tá, vamos dizer assim. Então, ele executou fgetS e depois o fgetS ele faz uma alteração que diz qual a linha que o nosso arquivo vai ler, qual a próxima linha que o nosso arquivo vai ler. Então, depois que ele executou fgetS, ele leu o Olá Mundo e aí ele diz que o arquivo, a próxima linha que vai ser do arquivo é a próxima linha, que é o Olá Turma. Então, se a gente executar fgetS, ele já armazena a linha no texto e já pula para a próxima linha. Então, a próxima linha que eu vou ler já vai ser a próxima. Com isso, a gente consegue ler um arquivo inteirinho usando um loop, por exemplo, porque ele já armazena a variável e já pula essa linha para a gente. Depois a gente vai entender melhor essa parte de pular linha, porque a gente vai ver uma função que é específica para isso, entendeu? Mas por enquanto, vamos agora tentar fazer uma função que leia o nosso arquivo inteiro. Vamos lá, bora apagar tudo isso que a gente fez. Vou deixar só esse primeiro fgetS, esse primeiro printf aqui. O que acontece? A função fgetS, ela salva as 100 primeiras linhas ou a quebra de linha na variável texto desse arquivo aqui. Só que ela retorna aqui, ó, o retorno dela, por exemplo, se eu pegar aqui uma variável, vou criar aqui um inteiro, um ponteiro p, ele armazena, se eu botar aqui, por exemplo, que esse p recebe fgetS, o que ele está dizendo? Que a função fgetS, ela retorna sempre ou um endereço de memória ou ela retorna null. Quando ela retorna null? Quando a gente chegou no final do arquivo, quando não tem mais nada para ser lido no arquivo. Aí ela retorna null. Com isso a gente pode fazer um loop, né? Enquanto ele não retornar null, a gente continua lendo e aí pode imprimir ou fazer o que a gente quiser fazer com o arquivo. Então, eu não vou salvar isso aqui numa variável porque não tem necessidade. O que a gente pode fazer é jogar isso aqui já direto no loop. Veja que se a gente fizer, por exemplo, while fgetS, o que esse while fgetS vai fazer? Enquanto fgetS retornar qualquer coisa que não seja nulo, ele vai entrar aqui. E aí, enquanto ele entrar aqui, eu posso simplesmente imprimir esse texto aqui. Então, o que acontece? FgetS ele retorna ou nulo ou um endereço de memória. Então, enquanto ele retornar qualquer coisa que não seja nulo, né, a gente pode deixar aqui enquanto for diferente de nulo, não precisa, não faz diferença nenhuma. Enquanto isso aqui for, ou a gente bota isso aqui, ou isso aqui é opcional, a gente já viu isso em outras aulas. Mas enquanto isso aí for diferente de nulo, ele vai imprimir o que está no texto e salvar o próximo, e salvar o próximo, e assim por diante. Agora, vamos testar aqui.
Compilei, executei, e aí ele imprimiu aqui olá mundo, olá turma e olá, oi pessoal. Isso vai acontecer. O oi pessoal, vocês viram que ele não quebrou ali automaticamente, porque o nosso arquivo termina aqui, ó, no oi pessoal, sem quebra de linha. Se eu botar um enter aqui e salvar, e nem vou compilar de novo, vou só executar, agora ele já vai, olá mundo, olá turma, oi pessoal, e o oi pessoal já tem o barrinho aqui no final. Então ele já fez, já pulou a linha pra gente. Vamos lá. Então era isso que a gente tinha para ver na aula de hoje. Vamos só fazer aqui um último teste. Vou limpar aqui o nosso terminal. O que acontece se a gente, por exemplo, tirar esse arquivo txt aqui e botar uma coisa que não seja de txt? Se a gente botar aqui um fila.c, por exemplo, a gente está lendo aqui um arquivo C. Será que vai ter alguma diferença? Ou será que ele vai rodar nosso programa? O que será que vai acontecer? Vai acontecer o esperado mesmo. Ele vai imprimir o texto do nosso programa. Então, se a gente abrir aqui o terminal, ele imprimiu aqui o texto do nosso programa. Desde o include, tudo que tem no fila.c, ele imprimiu aqui direitinho, com as mesmas formatações, inclusive. E, e é isso então, né, gente? A gente aprendeu aí essa aula introdutória sobre arquivos, a gente viu como abrir um arquivo e como ler o arquivo, ou seja, pegar o que está escrito no arquivo e trazer para o nosso programa para a gente mostrar, ou depois a gente vai aprender algumas outras operações. Essa foi só a primeira aula. Nas próximas aulas a gente vai continuar vendo mais funções e mais coisas que a gente consegue fazer com arquivos. Então, até o próximo vídeo.